Eu sou o Wagner, sou doutor em Ciências Contábeis e Administração e realizo pós-doutorado em Contabilidade Gerencial com a professora Ana Paula. Realizei o mestrado no programa, né, participei já das reuniões do NUPECOF e hoje vou estar ministrando uma oficina sobre a busca de artigos com auxílio da inteligência artificial, onde que a gente vai estar explicando, né, como fazer a busca com algumas ferramentas de inteligência artificial, mas também lembrando desde da busca pelo Google Acadêmico, usando também, né, outras ferramentas para a busca de artigos. Então, o primeiro ponto, a gente tem que lembrar sempre do portal de periódicos CAPES, que é o Acesso Café. Lá dentro, a gente consegue fazer o acesso, onde que a gente vai ter a base de várias bases, né, de artigos. Então, a gente tem duas formas para realizar a procura lá, pela busca simples ou avançada. Também a gente pode utilizar os operadores booleanos, que a gente fala que são as aspas, né, o AND, o E. Então, esses pontos a gente pode estar utilizando e eu vou estar tratando dele também quando a gente for estar utilizando o Google Acadêmico. Lá também tem treinamentos online. Então, volta e meia, o portal periódico ele traz treinamentos. Então, esses treinamentos ajudam muito para vocês entenderem como funciona o portal periódicos e como acessar ele da melhor forma. Dentro do portal periódico, então, a gente tem um acesso café. O que é o acesso café? Né? A gente tem as bases, mas a gente entra no Acesso Café e a gente vai estar escolhendo a universidade, né? E com isso a gente consegue acessar vários tipos de base. Então aqui a gente vai estar botando o nome da instituição, né? No caso a FURG, e a gente vai estar, esse acesso com a FURG vai estar encaminhando para a plataforma da FURG e vocês vão estar fazendo o acesso de aluno. Aí sim vocês vão estar dentro da plataforma, né, do Periódico CAPES, podendo acessar qualquer revista que tenham acesso ali. Então, alguns bases que a gente utiliza: Scopus, Web Science, né, Taylor, Francis, Willing Online, a Emerald também, a gente também pode estar utilizando. Então, são as principais bases de artigos que vocês vão estar utilizando a partir do acesso do periódico CAPES. Então, é uma forma de a gente conseguir acessar os artigos. Outro ponto, Google Acadêmico. O Google Acadêmico, ele é bem simples e de fácil acesso. Então, a gente pode diferenciar como o perfil do autor, sugestão de como citar os documentos, notificações personalizadas. Então, no Google Acadêmico, a gente pode fazer tudo isso, né? Desde uma pesquisa simples sobre um assunto, até receber notificações personalizadas no seu e-mail. Então, isso a gente vai estar declarando, mostrando para vocês como que faz isso. Primeiro ponto, então, aqui a gente tem os autores. Nesse caso, a gente traz o exemplo do professor Alexandre, onde que a gente traz o perfil dele. Ali nesse perfil vai estar todas as obras do professor, então todos os artigos que eles trabalharam. A partir disso, a gente consegue ver todos os artigos já escritos pelo professor. Outro ponto é também a gente saber como citar esses artigos. Ele, dentro do Google Acadêmico, ele disponibiliza, então, a APA, né, a BNT e outras formas que vocês podem trazer ali. Nesse caso, tem a MLA, né? Mas mais utilizadas são a APA e a ABNT. Então, outro ponto que é muito importante para a gente citar. E aqui também a gente consegue também tratar, então, qual o ano que a gente vai estar trabalhando, né? Qual é a classificação da relevância. A gente pode estar trabalhando só com pesquisas em português. Também tem um ponto de a gente estar trabalhando só com artigos de revisão de literatura.
Mas um ponto que eu acho muito importante, me ajudou muito quando eu estava procurando artigos durante, né, o doutorado, foi as notificações personalizadas. Então, vocês vão lá no cantinho, lá, do Google Acadêmico, no seu perfil, vão em alertas. Dentro do alertas, vocês podem fazer duas formas de alertas. Ou sobre autores, ou também com palavras-chave. Então, isso ajuda bastante, porque às vezes quando você está no teu dia a dia, de repente chega 3, 4 e-mails, e daí tu para, dá uma olhada se serve para a sua pesquisa. Isso é muito importante, né? Então, esses alertas, eles mandam e-mail para você com chamadas de artigos. Então, todos relacionados com o autor ou, ou com as palavras-chave que tu colocou ali. Então, aqui, por exemplo, quando a gente trabalha com autores, então a gente vai seguir o autor. Então, por exemplo, bota o nome do autor. Aqui eu trouxe o exemplo da Ilse, né, da Bellen, que é uma professora bem com bastante relevância na área de controle gerencial. E aqui a gente tem, então, para seguir ela, a gente pode seguir novos artigos desse autor, a gente pode trazer novas citações desse autor e pode trazer também novos artigos relacionados à pesquisa desse autor. Então, quando a gente botar seguir, a gente pode marcar. A gente quer só artigos desse autor, que é novas citações, então vai ter todos os artigos que citarem ela em algum artigo vai estar vindo para você também. E também novos artigos relacionados à pesquisa desse autor. Então, quando a gente trata, por exemplo, na nossa área, que é sistema de controle gerencial, vai estar vindo relacionados a essas obras, que é a área que ela mais pesquisa. Então, a professora Bel. Então, isso vai estar vindo para o teu e-mail. Então, quando vir, né, novos artigos desse autor, vai vir citações desse autor, né, vai vir novos artigos relacionados à pesquisa desse autor, então tudo isso vai estar vindo para o teu e-mail. Outro ponto é o quê? As palavras-chave. Então, a gente vai estar usando operadores booleanos aqui. Então, por exemplo, nesse caso, a gente está pesquisando o quê? Sistema de controle gerencial e inovação aberta. Coloca a primeira palavra-chave, entre aspas, e bota N. E também, né, entre aspas, a outra palavra-chave, que é a inovação aberta. A minha dica é sempre vocês estarem tratando isso em inglês, para vir mais artigos, né? O que pode ser feito também é trazer um alerta, trazendo só de forma em português e outro em inglês. Então, é uma forma, né, de a gente estar sempre recebendo artigos de alertas com palavras-chave e também relacionados a autores da área que você está pesquisando ou tem interesse. Outro ponto, quem está realizando a dissertação, né, ou está buscando temas, ou até para realizando um projeto para doutorado, né? Então, isso é muito importante, que é a Biblioteca Digital Brasileira, de teses e dissertações. Então, ela busca por teses e dissertações, onde a gente pode auxilia na busca de revisão de literatura, explicita mais detalhadamente a metodologia que tu quer aplicar, e aqui está o link. Então, aqui a gente consegue buscar de forma aprofundamento em algumas teorias, pode buscar revisão de literatura, pode buscar nas suas sugestões de pesquisas futuras, né? Pode buscar uma temática que tu achou interessante, pode ir nas sugestões e verificar o que eles abordaram, pode ser uma nova pesquisa para você. E a outra forma é com busca e tese de dissertações internacionais. Então, esse aqui também é a mesma coisa, só lembrando que, né, dissertações, no caso internacional, são teses, e teses são dissertações, ao contrário. E para isso, então, pessoal, a gente sempre está cuidando esses artigos, né, que vocês estão lendo e estão buscando
que é a qualidade desse artigo. E agora teve uma mudança no Qualis, então que a classificação fica muito bom, bom, regular, ruim e fraca. Eu sugiro tratar, né, e buscar a partir desse site aqui, que é o classificador de periódicos CAPES. Então, ele já está com um quadriênio, né, de 2025 a 28, então ele já traz o Qualis antigo e também o novo. Aqui vocês podem pesquisar pelo nome do periódico ou pelo ISSN. Olha aqui, a gente traz, então, um exemplo de revista de contabilidade e finanças. Aqui a gente traz toda a fonte, né, toda a classificação dela, e no fim a gente traz a classificação que ela é uma revista bom. O antigo Qualis era uma A2. Então aqui a gente vai estar especificando o que é o ABDC, o ABS, JCR, o SJR, a SPEL, então, tem, né, as 10 melhores, a Cielo está na Cielo, então, a gente traz agora cada um dessas classificações. Primeiro, então, o ABDC, que é lá da Austrália, que é a atualização bienal. Ela varia de A, B, C e D. Então, toda essa classificação, sendo o A com asteriscos, a maior qualidade, né, o maior índice desse artigo, dessa revista, até o D, a menor. Já no Reino Unido, eles trazem a lista da ABS, que é atualizada anualmente, que ela varia de 4 asteriscos, 4, 3, 2 e 1. Então, também é uma classificação. Então, ali nessa classificação, ela aparece todos esses pontos, se a revista está enquadrada, né, e qual é a pontuação dela, nesses diferentes indicadores. Na SPEL, que é atualizada anualmente também, tem o indicador SPEL, que é acesso pelo portal CAPES SPEL. Tem a Cielo, que é atualizada anualmente também, com o fator de impacto Cielo. Tem a Web Science, ela é atualizada anualmente, que ela dá o JCR, que ela varia de 0,01 até 50. Acesso também pelo portal CAPES. E também na Scopus a gente tem a atualização anual, que é o SJR, que é a atualização. Então, é o índice H, que varia de 1 a 300. Então, a gente tem os sites aqui onde vocês podem pesquisar sobre a qualidade, né? Mas ali naquela classificação já diz toda a classificação, se ela é uma revista, né, ele vai muito bom, bom, regular, já começa a ver a qualidade do artigo. Aqui a gente traz, então, mapas de conhecimento, então, eles criam um mapa, um gráfico visual que mostra como os artigos estão interconectados. Então, a gente tem o Connecta Papers, o Lip Maps e o Hazard Hubit. Tem esses três aqui que são os mais utilizados. Eu utilizo bastante o Connecta Papers e o Lip Maps, né? Eles trazem esse mapa de artigos, então como que vai funcionar? Vocês vão colocar o DOI ou o nome do artigo dentro lá onde eles pedem, vocês colocam e ele vai dar um mapa, que vai ser isso aqui. A gente coloca, né, o nome do artigo ali e eles vão trazer o mapa de conexão desse artigo, de quem esse artigo foi, né, citou e artigos que citaram ele. Então tem toda essa conexão com essa temática. Aqui vocês conseguem ver as relações desse artigo. Então, vocês estão... encontrei esse artigo aqui, achei muito interessante sobre ele. Vou buscar lá no Connecta Papers quais são as ligações dele. Quais são as ligações de conexão, por exemplo. Então, esse artigo tem conexão com outros estudos. Ou estou tentando buscar mais artigos sobre essa temática. Então, eu vou usar o Connecta Papers para ver os outros artigos. Então, isso ajuda muito. E ele traz, então, conexões do seu artigo de 2014 até 2025. Então, tu colocar um artigo de 2021, tu vai estar conseguindo ver as conexões com artigos de 2025 que citaram esse artigo. Então, ajuda bastante tu abrir o leque para revisão, né,
para conseguir a busca de novos artigos naquela temática. Então, voltando aqui, então, tem o Connected Papers, o Leap Maps e o Razorhubit. Então, são 3 formas de fazer essa conexão. São muito legais. Eu utilizo bastante o Connected Papers. Então, aqui eu trago um exemplo para mostrar para vocês como que fica esse mapa do conhecimento, ou mapa de conexão dos artigos. Outro ponto que é importante a gente destacar aqui são informações sobre teorias. A gente, às vezes, debate com umas teorias, mas a gente não sabe por onde começar. Por exemplo, tem a teoria da agência. Tá, mas por onde a gente começa? Primeira coisa, a gente tem que saber quem são os autores bases. E esse site aqui, que é o YesTheory, ele apresenta de forma resumida a teoria e ele apresenta os artigos seminais, que aí é importante trazer para vocês entenderem do que aquela teoria se trata, né? Então, esse é um ponto bem importante para vocês conseguirem. A gente vai estar discutindo a teoria da agência. Então, a teoria da agência, quais são os artigos seminais? Lá eles vão trazer quais são os artigos seminais. Teoria da capacidade dinâmica. Lá eles vão trazer os estudos que são os artigos seminais. Então, isso que é um ponto muito importante quando vocês estão buscando uma teoria para dissertação, para um projeto de doutoramento, também para artigos, né? Se querem citar uma teoria dentro de um artigo. Isso é um ponto bem importante para vocês buscarem as teorias e também estarem vendo quais são os artigos seminais daquela teoria. Agora a gente entra aqui, então, em ferramentas para busca de artigos, onde a gente aborda a Elicit e o CS Space. São 2 ferramentas para busca de artigos. Elas ajudam muito, né, nessa busca de artigo, onde vocês vão estar colocando as palavras-chave, as palavras que vocês acham que, né, as temáticas que vocês acham que vocês estão procurando, e ele vai buscar e vai fazer uma revisão de literatura, apontando o nome do artigo, o objetivo, todos os quadrados que vocês conseguem utilizar, por exemplo, metodologia, resultados. Então, isso consegue abrir um leque, uma busca de artigos, e isso ajuda bastante. Então, a gente vai estar falando primeiro da Elicit e depois da CS Space. Primeiro ponto, então, a ferramenta ela busca artigos. A Elicit tem algumas ferramentas, alguns mecanismos dentro da Elicit que são pagos, outros são gratuitos, então, mas tu consegue fazer a busca tranquilamente de forma gratuita, pessoal. Então, primeiro ponto, a gente vai encontrar documentos, então a gente utiliza esse ícone, né, encontrar documentos, e depois a gente coloca a temática de busca. Aqui a gente selecionou, então, a temática, né, colocar a temática de busca. Eu utilizei sistema de controle gerencial e inovação, então vai estar dando pesquisas que estão relacionadas a esses temas, que é o sistema de controle gerencial e inovação. Então, vocês buscam a temática de vocês, né? Então, quais são as relações que vocês buscam? Que nesse caso a gente está buscando, que é da área de gerencial, que é o sistema de controle gerencial e inovação. Então, ele vai estar passando uma lista de artigos. Nesta lista aqui, que eu acho que não aponta ainda, mas são 144 artigos que ele trouxe. Um ponto importante também, pessoal, né, ali eu fiz em português, é bom também fazer em inglês essa busca, né, pode trazer mais artigos. Aqui, então, ele vai estar aparecendo a lista de artigos. No primeiro ponto, ele traz o nome do artigo, quais são os autores. Naquele cantinho ali que está o DOI ali, vocês podem clicar que ele vai apontar o artigo lá, né, vai endereçar o artigo. Primeiro ponto, ele traz o resumo do resumo, então numa frase ele consegue dizer o que é. E no outro ponto, que é gerenciar colunas, vocês vão estar clicando na adicionar coluna. Então, eu quero trabalhar, então, principais descobertas, quero saber a metodologia e quero saber quais são o efeito da intervenção, ou as limitações, as sugestões que tem esse estudo, sugestões para trabalhos futuros. Então, a gente consegue elencar
ali, né, gerenciar a coluna. Então, né, outro ponto que tem os filtros. Então, a utilização dos filtros, a gente pode trazer por ano, publicação, por qualidade do periódico, aqui então ele traz quartil 1, quartil 2, né? A gente pode trazer também tipo de estudo, se a gente está pesquisando uma análise, uma meta-análise, se a gente está trabalhando uma revisão sistemática, a gente está trabalhando um estudo quantitativo, qualitativo, que é longitudinal. Então, várias formas que a gente está buscando o artigo, a gente consegue utilizar esse filtro já para diminuir. Então, a gente está buscando artigos recentes. Então, a gente vai botar lá de 2020 a 2025. Estamos trabalhando só com análise, né? Não queremos revisão sistemática. Então, a gente vai estar trazendo só com análise. A gente está trabalhando com uma análise qualitativa. Vamos trabalhar com uma análise, né, análise e longitudinal. Então, são formas, né, de a gente diminuir o número de artigos com a utilização dos filtros. Após isso, a gente tem, né, gerado a coluna. Então, a gente vai gerar as colunas ali. Eu acrescentei, então, a coluna de metodologia e também as principais descobertas. Então, a gente vai ter o título, o resumo do resumo, a metodologia que esse estudo trouxe e também no cantinho as principais descobertas. Então, é uma forma de a gente realizar a busca desses artigos e trazer um panorama desses artigos. Claro, lembrando, né, pessoal, a gente vê a qualidade das revistas. Então, isso é um ponto também bem importante quando vocês estão fazendo a busca. Então, aqui nesse caso, a gente selecionou 2 artigos. Selecionou um artigo para a gente ver como que ele fica, né, o estudo aberto. Então, a gente selecionou o estudo que é a influência do sistema de controle gerencial e da criatividade sobre o desempenho do trabalho. Então, a gente mostra aqui como ele aparece, né? Então, aqui ele traz, né, um resumo do resumo, a metodologia, aqui ele traz a parte do resumo em si, e aqui a gente tem aonde a gente vai buscar ele. Então, se a gente clicar no DOI ou na fonte, ele vai direcionar para qual revista está publicado esse artigo. Então, é uma forma de a gente acessar a fonte do artigo. Outro ponto, a gente também pode fazer filtros aqui. Então, a gente vê os artigos que estamos achando interessantes, que estão alinhados com a minha pesquisa, eu vou clicando em adicionar nova etapa, onde que a gente pode adicionar uma nova etapa, onde que a gente vai ter o quê? Extrair dados de artigos enviados. Então, a gente vai selecionar os artigos relevantes para a nossa pesquisa. Então, a gente vai estar selecionando eles lá e vai estar fazendo um outro filtro lá que vai estar mostrando só dos artigos selecionados. Então, só os artigos relevantes para a nossa pesquisa. Nesse caso aqui, eu selecionei 2 estudos, que é o Sistema de Controle Gerencial e Processo de Inovação, e também o efeito do Sistema de Controle Gerencial sobre a criatividade e inovação. Então, esses 2 estudos foram selecionados e agora eu tenho um novo filtro, que são somente as pesquisas que, né, eu achei relevante para a minha temática. Então, aqui a gente vai ter só esses 2 artigos. Nesse, né, foram 2 artigos selecionados, aqui a gente pode também gerenciar uma nova coluna. Então, a gente botar o resumo, principais descobertas, metodologia. Então, dá um olhar mais apurado para esses artigos. E aqui a gente também consegue salvar ficar salvo essas buscas, né? Então, a gente faz uma busca, deixei selecionado esses 2 artigos, porque eu acredito que possam ser úteis para o meu estudo, né? Então, eu deixei selecionado essa busca. Eu não vou conseguir realizar a leitura desses 2 artigos agora, mas está salvo dentro da ferramenta lá, Elicite, em recentes, vai ficar salvo minha busca, todos salvos lá. Então, a primeira busca, o meu refinamento, vão ficar salvos. Então, vão ficar salvos esses 2 artigos para mim, a leitura no momento oportuno. Então, aqui ficaram a minha busca que eu realizei,
fica sistema de controle gerencial e inovação, então é a busca realizada. Então a gente fez essa busca, ela vai ficar salva, todos os meus filtros que eu realizei, todos os artigos que eu selecionei como relevantes vão ficar salvos. Num outro momento eu entro aqui, vou lá, clico nos artigos que eu selecionei, leio ele, vejo se em qual momento eu posso utilizar ele no meu trabalho, na dissertação. Então é uma forma de ajudar nós na busca de artigos, né? Fazer esse refinamento, claro, lembrando também ver, né, a qualidade desse artigo, do periódico desse artigo, e também realizar essa pesquisa também em inglês. Então, duas formas, né? Essa aqui é a ferramenta Elicite, é uma boa ferramenta para a gente fazer essa busca. Também temos a ferramenta do CS Space. É a mesmos passos assim para a gente fazer busca, mas o CS Space ele traz mais ferramentas gratuitas, então essa é uma diferença, né? Por exemplo, lá no Elicite tu não consegue fazer extração, aqui tu consegue fazer um bate-papo com um artigo, então a gente vai estar mostrando. Então são duas ferramentas, né? Claro, tem suas limitações quanto à gratuidade, né? Mas ajudam bastante na hora da busca dos artigos. Então, o primeiro ponto, na Safe Spaces, a gente entra na revisão de literatura, então, onde que a gente vai realizar a busca, né, de artigos. Então, ele traz aqui a busca, então, a gente vai trazer a busca temática dos artigos, a gente vai estar utilizando a mesma temática, sistema de controle gerencial e inovação. Quando a gente realiza aqui, então, a temática selecionada, né, de artigos, aqui ele vai trazer uma lista. Então, vai trazer uma lista. Nesse caso aqui acho que não está aparecendo, mas foram 158 artigos selecionados. E aqui a gente pode adicionar, então, as colunas. Nesse caso, a gente pode selecionar resumo, né, resultados, introdução resumida, métodos usados, pesquisa, literatura, limitações, lacuna. Nesse caso, a gente selecionou a lacuna. Então, aqui a gente vai criar, né, criar nova coluna, gerar a coluna. Nesse caso, a gente criou a lacuna de pesquisa. Então, aponto as lacunas que esse artigo deixou para novas pesquisas. Esse é um ponto bem importante quando a gente está buscando temáticas para pesquisar nessa área. Então, ele traz as lacunas. Achei interessante essa lacuna. Vou selecionar esse artigo para mim ler o artigo e verificar as lacunas lá no artigo. Então, isso ajuda muito quando a gente está procurando temáticas para pesquisar. Então, é uma forma da gente verificar lacunas de pesquisas. Claro, a gente tem várias outras formas, né? Então, a gente tem resultados, tem o resumo, tem a introdução, tem os métodos que utilizaram. Tudo isso vai estar trazendo quando a gente está colocando as colunas. Então, eu trouxe nessa aqui um ponto que é a lacuna. Então, é um ponto que deixa uma sugestão para uma pesquisa futura desse artigo aqui. Agora, artigo selecionado. A gente selecionou esse artigo, o desenho do sistema de controle e inovação, né, uma revisão de literatura, artigo selecionado. Agora a gente vai abrir ele. A gente abriu ele. No canto, né, aqui a gente tem o chat, que eu falei para vocês, que a gente pode fazer perguntas, né, sobre esse artigo. Então, aqui a gente tem tratar sobre a conclusão, qual foi o método usado, quais são as contribuições, quais são as contribuições práticas. Aqui a gente pode também ler o artigo e, se gerar alguma dúvida na leitura do artigo, a gente pode vir aqui e perguntar no chat aqui, que ele vai estar dando a resposta. Então, isso que eu acho bem interessante, né, quanto esse aplicativo aqui, essa ferramenta, né, que é o CS Space. Aqui eu trouxe, então a gente pode realizar perguntas sobre o artigo. Aqui a gente trouxe a realização para ele explicar o método usado nesse artigo.
Então, aqui, a gente trouxe a pergunta, e ele vai estar dizendo que o método usado no artigo foi uma revisão sistemática da literatura, que empregou, né, um método principal, que é concentrado na contabilidade gerencial, que investiga o papel do sistema de controle gerencial na promoção da inovação nas organizações. Aqui ele continua, né, dando esse panorama, quantos artigos foram selecionados, foram utilizados os filtros. Então, tudo isso a gente consegue buscar pelo chat aqui. Também, né, a gente lendo o artigo, gerando alguma dúvida, a gente consegue perguntar aqui no chat também. Então, é uma outra ferramenta que ajuda a gente, né, em algum caso de dúvida ou um processo que precise explicar mais sobre um método ou uma literatura, ele ajuda nesse caso. Lembrando também que o CS Space, ele não consegue, a gente não consegue extrair a nossa busca, mas ela fica salva. Então é um ponto, né, na versão gratuita vocês não conseguem extrair essa busca, né? Aqui a gente traz também que a busca também fica salva, como fica no Elicit. Então esses dois são aplicativos que ajudam a gente a fazer a busca de artigos. E ele ajuda a nossa leitura, ele traz pontos, né, que nessa leitura a gente achando interessante, a gente vai estar selecionando e vai estar dando uma leitura mais aprofundada nesse estudo. Agora eu trago outras dicas gerais, né, ORCID, quem não tem, é muito importante já estar realizando, porque é um ponto que é uma identidade do pesquisador. Quando vocês realizarem qualquer publicação para revista, vocês vão precisar de um ORCID, então é um documento, né, uma identidade do pesquisador. Aqui está o link para fazer o registro. O ResearchGate, ele é um compartilhamento de artigos, então é muito importante também, por exemplo, a gente está numa revista lá e não conseguiu encontrar esse artigo. Né, não conseguimos encontrar esse artigo, vamos entrar em contato com o autor. Entra em contato com ele e pede o compartilhamento. Quase sempre eles fazem esse compartilhamento. Outro ponto também interessante, né, quem tem Twitter, seguir alguns pesquisadores e algumas revistas que estão trazendo notícias e artigos sobre pesquisadores e também temáticas, né, relevantes, né, nesse ponto. Dicas gerais de busca de artigo. O aplicativo para buscar artigos, então Publix e Pearson, também é muito bom. E também aqui é o aplicativo para busca de artigos, que é o Bibliometrics, que é a partir do R, ele é um pacote do R que tu consegue fazer uma revisão sistemática, né? Uma revisão de literatura. Escrita, dicas gerais, então, o primeiro, que é para ajudar a aplicação de ajuda na ortografia, na gramática de português, erros na pontuação, ele consegue te ajudar, deixar mais claro o seu texto. O Paperpal também ele ajuda no vocabulário, então, se a gente está repetindo uma palavra muito, ele vai estar indicando para você. O cuidado do uso do gerúndio, então ele também vai estar apontando para você. E os sinônimos, que ajuda, às vezes a gente está usando na escrita, está usando o mesmo verbo, então às vezes a gente estava, por exemplo, evidencia, bom, a gente está utilizando outro verbo, e o sinônimo, ele ajuda, né, trazendo outras palavras que você pode utilizar no lugar daquele verbo. Então, ele ajuda bastante nessa parte de escrita. Outras dicas é o Amperwall, que ele é um cadeadinho onde ele diz que está aplicativo para auxiliar o acesso aberto a esses artigos. Então, ele diz que quando o cadeado está aberto ali, ele diz que está liberado esse artigo. Então, é um ponto, ele é um aplicativo que tu consegue botar junto com o Google, então, né? É uma extensão do Google. Aí você coloca como extensão, quando eu clicar no artigo, ele já vai estar no canto da sua tela, se ele é liberado ou não. Se ele é liberado, tu aperta, clica no cadeadinho, ele já vai te direcionar para o artigo aberto. O CSCIT, né, ele mostra como a pesquisa já foi citada, então ele traz algumas citações também que podem ajudar na sua
na sua temática, então outro ponto. Google Cap são um bloco de notas avançadas que limita lembretes, marca artigos para leitura, então é um ponto bem importante. Quando a gente está trabalhando com várias leituras, a gente fazer anotações, e o Google Cap, ele ajuda, então ele traz um bloco de nota, onde tu pode tratar, então, trazer aquele artigo, título tal, fala sobre isso, 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 aonde que pode ajudar. Então, é uma forma de organização, né, quando a gente está fazendo várias leituras para a dissertação. Outro ponto também é o LOM, que faz vídeo da sua própria tela e voz para gravar tutoriais e apresentações. O Mendeley, que é para quando a gente está tratando de referências, né? Quando a gente está tratando de dissertações, teses, artigos, a gente trabalha no Mendeley, que a gente faz uma citação no texto, ele já traz na referência. O Whitehorse também ele usa para verificar as palavras repetidas no texto, então é um ponto bem importante. Como gramática anular, ele faz essa relação. Se tu está utilizando muito uma palavra, ele vai te indicar. O uso do gerúndio também ele vai estar indicando. Então, são pontos que a gente vai estar escrevendo. Num primeiro momento, não vai passar despercebido. Mas isso tem que ter um cuidado, né? No uso das mesmas palavras, uso do gerúndio. Então, tem que estar sempre tomando cuidado com esses. E esses aplicativos, né? Essas ferramentas ajudam nesse momento. Então, muito obrigado, pessoal, pela atenção de vocês. A gente fica agora para bater um papo, né, sobre essa apresentação. Se tiverem alguma dúvida, a gente vai estar conversando sobre isso. E fico aberto para perguntas e dúvidas. Muito obrigado pela atenção de vocês.